TV Cidadã. Olha, um programa especial. Peguei o último programa do ano para entrevistar aquele que falaria sobre ciência e tecnologia no nosso estado. Quem poderia ser? Pablo Viana, secretário de Ciência e Tecnologia do estado de Alagoas. Pablo é um cargo importante demais. Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, Keshen. Para mim é um prazer estar aqui, a oportunidade de falar um pouco mais com o cidadão alagoano, principalmente num canal como esse, que prioriza a transparência, prioriza a fiscalização da atividade pública. Então, para a gente é uma satisfação poder estar aqui. Pronto, e trocar ideias com você, imaginando que a sociedade é um parceiro que está sentado do outro lado, que não entende nem tão bem o que é que o tribunal faz, não entende nem tão bem o que é que a Secretaria de Tecnologia faz ou está fazendo. A ideia é trocar um bate-papo aqui. O que é que a Secretaria, qual é a função, a missão dela, o que é que ela faz? Então, a sociedade, o senso comum, nos garante que investir em tecnologia, em educação, em aperfeiçoamento, modernização, é sempre algo que soa muito bem, né? Então o governo ele precisa fazer isso até para garantir o seu futuro, enquanto sociedade também. O que é necessário é que haja uma secretaria que faça esse acompanhamento para saber onde investir. Então a gente sabe que enquanto em diversos setores o investimento tem um retorno muito mais rápido, quando se fala em tecnologia, esse retorno normalmente acontece em médio ou longo prazo. Então é necessário que a gente faça esse acompanhamento e tenha uma visão de futuro pensado enquanto Estado, para que a gente faça essas decisões enquanto governo. Então o governador ele tem contado com a secretaria para identificar quais são os potenciais investimentos que devem ser feitos no âmbito da ciência, né, em forma de pesquisa que acontece na universidade, e também no âmbito de investimento em forma de tecnologia. Então quais são os softwares que ele deveria adquirir, ou equipamentos que ele deveria modernizar. E também isso inclui equipamentos públicos, como por exemplo o prédio do polo. Então a decisão de investir na construção de um polo tecnológico é algo que é estratégico. E é necessário uma secretaria que entenda do tamanho daquele investimento, onde aquilo ali vai conduzir, para que ele faça aquilo ali com uma certa segurança. Tá, eu entendo que a Secretaria de Ciência e Tecnologia é uma das mais importantes em qualquer gestão, né? Porque a gente está falando em tecnologia, em futuro. A gente também tem que falar em planejamento. O Estado tem esse planejamento, há uma previsão de um planejamento estratégico do Estado. Existe isso? O governo ele trabalha com dois planejamentos, né? Um planejamento que é ao longo de 4 anos, ele é um planejamento que envolve tanto ações quanto também a questão de orçamento, e também tem um planejamento que acontece anualmente. Então todos os anos a gente revê o nosso plano do ano seguinte, de modo que a gente consegue adequar o recurso financeiro que está projetado para o ano seguinte às ações que são mais imediatas. Então é claro que um projeto como o que eu falei, do Parque Tecnológico, que envolve vários polos, é um projeto que supera muitas vezes o orçamento que é dedicado normalmente à parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia, apesar da sua importância. Então a gente precisa organizar em forma de módulos que atividades devem ser realizadas a cada ano. Então esse planejamento ele acontece dentro da Secretaria e acontece também de uma forma mais ampla, através da governança do próprio Palácio do Governo. Então a gente faz uma articulação, partes das tarefas que seriam prioritariamente da Secretaria de Ciência e Tecnologia podem ser compartilhadas com outras secretarias, como por exemplo, Desenvolvimento Econômico. Então existem ações que são de interesse comum, então a gente partilha essas ações, não somente Desenvolvimento Econômico, mas também muitas outras secretarias. Ontem, por exemplo, a gente estava na Secretaria de Planejamento e Gestão, tentando lançar, né, em primeira mão, um portal que reúne todos os serviços públicos que o cidadão pode utilizar do governo. E normalmente isso aí, cada site tem o seu serviço próprio, a Casal tem o seu, a Detran tem o seu. Então como é que a gente consegue aglutinar? Então isso é um trabalho da Secretaria de Planejamento, é interesse deles, mas que a gente trabalha juntos, né, com o mesmo propósito, tentando prover tecnologia para conseguir modernizar o serviço público ao cidadão. Então são exemplos como esses que a gente muitas vezes desenvolve projetos de forma individual, enquanto secretaria, e muitas vezes, né, acho que na maioria delas, a gente trabalha de forma colaborativa, através da interlocução entre os vários secretários, de modo a compor o plano de governo que o governador propôs na sua campanha e que ele vem anunciando ano a ano, para que a gente consiga, no final do mandato, fazer essa avaliação do que a gente conseguiu conquistar. Então, se há esse planejamento, vocês têm uma previsão orçamentária de quanto por ano? Você tem os 4 anos, você sabe quanto vai investir? Por exemplo, se eu perguntar, e o polo de tecnologia? Nós temos uma previsão de investimento já no nosso orçamento para
para todo o planejamento desse polo, todos os parceiros desse polo? Esses projetos são, como eu falei, são orçamentos bem superiores ao que é o custeio normal da Secretaria. A Secretaria tem um custeio em torno de 1 milhão, é um pouco abaixo disso, mas a gente compõe não apenas o anual, né? E não apenas o orçamento da Secretaria, mas também os órgãos vinculados. Nós temos o ITEC, que é vinculado à Secretaria, temos a FAPEAL, que é um órgão vinculado à Secretaria, o IMEC, que também é vinculado, muito embora o IMEC funcione como uma superintendência do Inmetro Nacional. Então esses órgãos, somando os orçamentos, dá um valor interessante, algo superior a 20 milhões anuais. Só que isso de orçamento. Em termos de execução, isso vai se adequando ao longo do ano, porque depende de outros fatores. E no caso do Polo Tecnológico, que é um projeto que originalmente ele foi orçado em 13 milhões, ele sofreu aditivos ao longo do tempo, né? Esse projeto ele começou a ser construído em 2014, a obra, não o projeto conceitual, o projeto conceitual data aí de 2004, mas a obra começou em 2014 e ele sofreu aditivos e hoje o orçamento dele está em torno de 15, 16 milhões. Certo. Isso para construir a obra, a edificação. Fora isso, a própria manutenção, né? Ou seja, ter ele funcionando, ter órgãos funcionando, empresas lá dentro, parte de atividades acadêmicas funcionando, isso também vai ter custo. E a gente estima que isso vai orçar algo entre 1 e 2 milhões. A gente faz essa estimativa com base principalmente no prédio funcionando ele todo. Mas é claro que a gente sabe que no primeiro ano, no segundo ano, isso vai acontecer de forma paulatina. Então a gente vai tentando medir, né, esse impacto no orçamento, algo entre 1 milhão e 2 milhões anuais. E está prevista uma parceria público-privada para manter esse polo funcionando? É essencial a parceria público-privada. A gente já percebeu isso, né, desde o início da gestão. Quando o governador assumiu, ele começou a efetuar um trabalho de conscientização com todas as secretarias, mostrando que se não houvesse corte, no caso foi um corte linear de 30% em tudo, cargos comissionados, duodécimos, em orçamento de gestão, então tudo foi cortado 30%, número de veículos na frota. Então a gente trabalhou o primeiro ano, 2015, com esse corte, e isso foi garantiu a gente entrar em 2016 com uma certa saúde financeira. E a mesma coisa aconteceu em 2016, projetando para 2017. Então a gente continua fazendo cortes e tentando encontrar soluções alternativas para que as coisas não parem. Então não é de se admirar que a gente continue buscando essas parcerias, já exemplo do Marcel Shopping, por exemplo, o mês passado realizou junto com a gente uma feira de ciências. Então não necessariamente é a atividade principal de uma rede de varejo fazer uma feira de ciências, mas ele identificou ali um potencial de tentar divulgar a sua marca, de tentar apoiar a educação, que a gente fala tanto, né? A gente fala, mas na hora de agir é diferente. E a gente conseguiu realizar uma feira que ela é educativa, né? É acadêmica, ocorre normalmente no âmbito escolar, e a gente trouxe para um ambiente de grande circulação pública. Então foi a confluência de interesse da instituição privada com o interesse público. E a gente fez uma bela festa durante 2 dias, uma movimentação muito interessante de crianças de todas as idades, né? Tinha idosos, tinha aposentados que lá aproveitaram para tirar dúvidas, conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que são realizados no interior do estado, muitas escolas do interior. E isso só foi possível graças a essa parceria público-privada. Aí a gente traz isso para o ambiente do polo. O prédio ele teve uma construção inteiramente bancada, né, pelo Tesouro Estadual. É um valor elevado. Eu falei sobre o orçamento da Secretaria. Se você comparar o orçamento da Secretaria com o orçamento do prédio, é algo descomunal, né? Daria para rodar a Secretaria por 15 anos. Então é um investimento muito alto e que agora a gente já sabe que ele, para funcionar, também tem que ter mais investimento. Então, se a iniciativa privada não nos acompanhar e trabalhar de forma colaborativa, fazendo também um pouco de investimento naquele prédio, a gente teria dificuldade de colocá-lo para funcionar. Então é por isso que a gente está buscando parceiros no intuito de equipar o auditório, por exemplo, o auditório para 400 lugares, mas a gente está esperando ter justamente esse apoio financeiro da iniciativa privada para ter os equipamentos de última geração lá voltados para um público exigente tecnologicamente falando. Mesma coisa, tem um restaurante. Então não necessariamente a Secretaria vai construir um restaurante. Então a gente abre o espaço para que uma rede de restaurantes possa utilizar aquilo ali, arrendar e fazer funcionar um espaço de uso comum. E existem outros espaços, coworking e laboratórios que podem também receber investimento privado para que a gente tenha realmente um ambiente harmonioso, em que o interesse público, junto com o interesse privado, consiga oferecer algo que é de interesse para a população alagoana.
Até pelo valor que você coloca de disponível, né? Orçamentariamente, eu acho pouco para uma secretaria de tecnologia. Eu acho que os investimentos que nós fazemos em tecnologia, no seu caso, de planejamento, né, de ação, de execução, de acompanhamento, ele pode até ser suficiente, mas quando a gente fala em investimento, em adquirir, em comprar, em manter, eu acho que está faltando recursos para isso. Agora, de qualquer forma, é um trabalho que foi feito nesse polo que envolveu planejamento e ações de muitos anos, né, e até de governos anteriores que deram sequência a isso. Esperamos que realmente ocorra. Quando ocorrer, o Estado vai ter esperamos que um ganho, né, não só um ganho de receita, eu diria, né, mas ele consegue fomentar a tecnologia naquele ambiente. Você acha que esse ambiente é só o polo ou o Maceió como um todo, o Estado como um todo, ele vai ser motivado, vai estar participando junto com essas empresas e com essas soluções? O Polo Tecnológico, ele é um projeto que ele levanta uma série de dúvidas em relação a como vai funcionar, como ele vai transformar aquele recurso que foi investido em retorno, geração de valor para a sociedade. A gente sabe que é um projeto complexo porque ele envolve principalmente 3 atores, né, principais: a academia, o governo, né, através da gestão pública, e também as empresas, a iniciativa privada. Então, fazer a colaboração harmoniosa entre esses 3 principais pilares, né, é o que preconiza o setor da inovação, né, a tríplice hélice, para que haja a harmonia no desenvolvimento, é já por si só um desafio. Mas a gente acredita que aquele prédio ele pode proporcionar um ambiente muito produtivo para qualquer ponto de vista, seja ele acadêmico, em que eu vou ter um laboratório com agilidade de comprar equipamentos e insumos necessários para desenvolver uma pesquisa de ponta, coisa que na universidade pública a gente sabe das dificuldades, coisa que na universidade privada a gente sabe das limitações orçamentárias. Do ponto de vista do empresário, muitas vezes ele está lá com o seu negócio funcionando num ritmo médio e que ele poderia usufruir de ter ali no convívio ao redor dele grandes projetos acontecendo, demandas públicas sendo disseminadas e também contar com o apoio de profissionais de de alta qualificação, como, por exemplo, professores de universidades, pesquisadores, que poderiam contribuir no desenvolvimento de projetos específicos da empresa. Então, você imagina uma empresa que passa a ter ali o órgão público vizinho a ela, dizendo para onde é que a gente está caminhando, que tipo de demanda a gente vai tentar adquirir da empresa. E eu tenho também do meu lado um profissional, um pesquisador que está formando profissionais também, estudantes, altamente qualificados que podem contribuir na execução desses projetos. Então, a empresa, a universidade e o governo deixam de ser 3 ilhas e passam realmente a conviver em um mesmo ambiente. O impacto que isso pode proporcionar também pode respingar no governo, e é a nossa intenção. O governo hoje ele conta com o Instituto de Tecnologia, que é o ITEC, que desenvolve boa parte da tecnologia necessária para fazer a gestão pública. E que a gente vai passar a ter não apenas um instituto, mas todo um prédio inteiro, composto não apenas do ITEC, como também de profissionais da universidade, como também de empresas que já estão acostumadas a fornecer produtos e serviços de tecnologia, todos eles voltados a atender também o governo. E com isso eu crio um ambiente que dá sustentabilidade a esses 3 entes, garantindo que aquela empresa possa ter o desenvolvimento e maturidade necessária e suficiente para que ele possa prospectar outros clientes também privados. Uma coisa que foi colocada, Kerstin, que é questão de orçamento. A gente tem que analisar o orçamento da secretaria, não apenas aquele repasse para o custeio da secretaria em si, mas também... Só para ela atrapalhar, que eu tenho aqui, dá um minutozinho, rapaz, rapidinho, voltamos já, para você falar sobre essa questão de orçamento. Daqui a pouco, aguarda um pouquinho. Mas você está...